um microfone nas mãos. Isso é tudo que Luiz Inácio Lula da Silva precisa para produzir provas contra ele mesmo. Seu discurso em Osasco nesta sexta-feira foi um exemplo perfeito disso. Um pequeno trecho da fala dele nesse evento até já está circulando pelas redes sociais, mas eu garanto que essa é apenas a ponta do iceberg, porque várias outras falas comprometedoras foram feitas pelo presidente e são justamente essas falas que eu vou mostrar nesse vídeo. O primeiro ponto que eu preciso abordar aqui é uma clara tentativa de interferência no poder legislativo. Ao atacar mais uma vez o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do seu principal rival político, Lula cobrou uma atitude de parlamentares da esquerda contra ele. Mas esse cara está traindo a nação. Ele está traindo o povo brasileiro. Era deputado federal, o Boulos, o Tato. Vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos, ficar pedindo, ô Trump, salva meu pai, Trump, salva meu pai. Então, é uma pena. É uma pena que ainda tem a gente que não tem um pingo de caráter, um pingo de vergonha na cara. E tem um grupo de senadores e deputados que esses dias pegaram uma faixa elogiando o presidente americano. Pois é, da mesma forma que a narrativa de respeito à soberania nacional e à competência da justiça brasileira é uma farsa na boca de Lula, a narrativa de respeito às instituições democráticas também não passa de uma conversa para boi dormir. Lula fala em respeito à soberania nacional, mas foi um dos fundadores do polêmico Foro de São Paulo, que pretende transformar a América Latina em uma grande nação dominada pela esquerda. Lula cobra respeito à competência da justiça desse país, mas desrespeitou completamente a competência da justiça peruana ao buscar a ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro. Lula fala que as instituições democráticas precisam ser respeitadas, mas ele, que é do executivo, tenta impor ao Congresso Nacional, o poder legislativo, uma atitude contra um rival político dele. Isso sem falar na hipocrisia de quem vivia exaltando líderes esquerdistas estrangeiros como Fidel Castro, Hugo Chávez, a própria Cristina Kirchner, a quem Lula visitou apenas alguns dias atrás, em mais um exemplo de desrespeito à justiça de outro país, mas agora critica parlamentares que elogiam um outro presidente. Enfim, esse era apenas o começo. Veja só essa fala de Lula. Sabe, a gente quer comer coisa boa. Sabe, então eu preciso parar com essa ideia. Sabe, que eles falam, os ricos são tão sabidos, que eles inventaram o seguinte, o pobre fala assim, aí eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar, porque ele já é rico. Ora, ele só é rico porque já roubou. Se o rico só é rico porque já roubou, o mesmo não valeria para o próprio Lula, que declarou um patrimônio de 7,4 milhões de reais ao TSE em 2022? Eu não sei para vocês, mas para mim, um patrimônio desse já é mais do que suficiente para considerar que uma pessoa é rica. E ainda precisamos considerar o seguinte, entre os bens declarados por Lula em 2022, estão alguns com valores completamente defasados, como apartamentos de 19 mil reais e um terreno de pouco mais de 2 mil reais, ou seja, o valor real desse patrimônio é muito maior. Além disso, depois que essa declaração foi feita, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, desbloqueou alguns milhões de reais em bens que estavam no nome da falecida esposa de Lula, Marisa Letícia, e esse valor foi dividido entre Lula e os filhos. E ainda esse mesmo Gilmar Mendes livrou Lula do pagamento de 18 milhões de reais em impostos. Agora, toda essa situação ficou ainda pior quando Lula tentou utilizar mais uma narrativa contra o seu principal rival político. Ao acusar o seu adversário de ser mentor de um suposto plano, Lula afirmou inveridicamente que esse suposto plano havia sido provado, mas o centro da questão aqui é o que ele afirma ser a prova dessa acusação. O Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Isso já está provado por delação deles mesmos.
Quer dizer então que delação é prova incontestável? O mesmo não deveria valer então para a delação de Marcelo Odebrecht, que afirmou que pagou mais de 35 milhões de reais em propinas para o próprio Lula? O mesmo não deveria valer também para a delação de Antônio Palocci, que confirmou o pagamento dessas propinas da Odebrecht para Lula? Se delação é uma prova incontestável, como Lula faz parecer, a fala de Lula não é uma confissão. Pois é, e para piorar ainda mais a situação, ele ainda fez esse questionamento aqui. A minha pergunta é o seguinte: o que leva uma pessoa, sabe, que mora na periferia, votar num cara rico? O que leva? Ora, porque quando a gente vota num cara rico, significa que a gente está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. Vocês acham que a raposa vai tomar conta do galinheiro? Se ele está dizendo, quem sou eu para questionar? Agora, esse discurso ainda teve mais um ponto extremamente polêmico. Mas antes de mostrá-lo, eu tenho um recado rápido e muito importante para você. Você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Essa frase de Ayn Rand se encaixa muito bem na situação de quem hoje está vendo quanto a inteligência artificial está evoluindo, mas ainda não aprendeu a utilizá-la. As ferramentas de IA já fazem parte da nossa vida e se nós não aprendermos a fazer uso delas, seremos simplesmente engolidos pela tecnologia. A boa notícia é que essa utilização é muito mais simples do que parece e provavelmente muito mais fácil do que você está pensando que é. E ainda é muito barato para aprender a fazer isso. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Eu, Paulo Baltokoski, preparei um e-book completíssimo ensinando passo a passo como utilizar o ChatGPT da OpenAI. E o mais curioso é que esse tutorial foi escrito pelo próprio ChatGPT. Eu tive o trabalho apenas de organizá-lo por conta do meu perfeccionismo, porque o próprio chat é capaz de entregar um PDF pronto se eu quisesse. Enfim, o fato é que o segredo para tirar o melhor proveito do ChatGPT é saber fazer as perguntas certas. E isso você também encontrará nesse e-book. Quer aprender tudo isso? Então clica no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. São só R$ 29,90 e você ainda pode parcelar no cartão de crédito se quiser. Agora eu pergunto, vai clicar agora ou vai esperar que o seu concorrente aprenda primeiro? Muito bem, como eu falei anteriormente, ainda teve uma outra fala extremamente polêmica de Lula nesse discurso. E nesse caso, foi um aviso do que está por vir. É o seguinte, quero dizer para vocês uma coisa. A única coisa que eu prometo para vocês, olhando na cara, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde e disposição, essa gente que governou esse país não volta mais para governar esse país. Não volta mais. Ora, se Lula diz que este país vive hoje sob um regime democrático, e o princípio mais básico da democracia é que a vontade do povo precisa ser respeitada, como é que ele pode garantir que os seus adversários políticos não voltarão ao governo? Se essa for a vontade do povo, como é que Lula pode impedir? Bom, os únicos lugares em que eu vi toda essa convicção para se manter no poder foi em países sob regimes ditatoriais, onde os seus comandantes tinham domínio total sobre todas as instituições e todos os poderes. Mas tudo isso faz parte apenas da realidade de outros países, não do nosso, não é mesmo?